Se você tem dificuldades em saber o que é preciso para você fazer aquela pintura de nendoroides aí, tibes, que você vê lá no Pinterest ou no Instagram e fica a coisa mais perfeita do mundo e você nem sabe por onde que começa a fazer, quais esses tipos de materiais e quais tintas, e você não sabe também qual a diferença entre o estilo de um nendoroide, né? Como que você consegue puxar essas características pro personalizado que você está fazendo. Então fique até o fim desse vídeo porque eu vou te explicar onde que você encontra essas referências, quais aí são as características principais nos olhos desses estilos, quais os materiais que você usa, quais as tintas você pode usar e as que vão te prejudicar se você usar também. Fala Inventários, meu nome é Tatiane da Silva, sou artesã e você está no canal Inventário. E se você é novo aqui no canal e nem sabe as diferenças entre um tibe e um nendoroide, o que é isso, aqui no canal está acontecendo um curso gratuito e eu vou deixar a playlist dele linkada aqui nos cards. A gente já aprendeu como fazer o corpinho, colocar a estrutura, fazer a cabeça e nessa aula a gente vai aprender como pintar os olhos. Então não deixe de conferir a playlist aqui para você não ficar perdido e nem se inscrever no canal porque tá saindo vídeo novo todo sábado. Agora vamos lá. Os olhos dos tibes e dos nendoroides possuem alguns padrões diferentes. Alguns possuem a pupila da mesma cor da íris, como é o caso dessa personagem que a gente está aprendendo a fazer. Outros a pupila é preta enquanto a íris é colorida. Isso vai variar muito do anime ou da região que é aquele personagem. Por exemplo, eu já reparei muito que quando são personagens ocidentais, a pupila é preta e a íris é colorida. E quando são personagens de anime, geralmente a pupila aí é da mesma cor da íris. Mas isso vai depender muito do anime também, tá? Isso não é regra. Então, por isso, antes de a gente fazer algum personagem ou algum personalizado de algum cliente, é muito importante a gente estudar bastante essas referências. O Google e o Pinterest estão aí para isso. Antes de fazer qualquer personalizado, eu sempre procuro no Google ou no Pinterest algumas referências. E vou juntando essas referências até chegar ao mais próximo daquele personagem que eu tenho que fazer ou daquele cliente. Às vezes eu junto 2 ou até 3 estilos de olhos diferentes, vou desenhando ou vou juntando na minha cabeça mesmo, até se tornar o mais próximo possível do resultado desejado. Essa é uma dica primordial para você conseguir manter uma harmonia nesse estilo. Agora bora colocar isso na prática? Então bora pro vídeo! Bom, para começar essa aula nós iremos precisar da imagem de referência que eu já disponibilizei nas aulas anteriores. Vamos precisar da cabeça nendoroide que eu já ensinei na primeira aula desse curso e ela precisa estar bem seca, senão não vai dar certo. Pincéis filete, para quem não sabe, pincel filete é um pincel que ele é bem fino. E aqui eu vou estar utilizando os pincéis da Condor 42200 e o 2220. Eles vão auxiliar bastante na hora que a gente estiver pintando as partes menores. Um lápis normal para a gente poder marcar a pintura. Aquarela, lembrando que na hora de você pintar a tinta é completamente opcional. A única coisa que eu indico é que se você for utilizar a tinta, ela precisa ou ser a tinta acrílica ou a tinta PVA. Tinta de tecido, tinta guache, elas dificultam muito na hora de você fazer uma pintura tão minuciosa quanto essa. A tinta acrílica e a tinta PVA escorrem muito melhor na hora que você está pintando. O pincel desliza com elas, então por isso que eu recomendo esse tipo de tinta. A tinta aquarela é muito mais fácil da gente fazer o tipo de degradê que a gente precisa, né, para conseguir um resultado bacana nesse tipo de olhinho. Só que ela sai muito fácil. Então é altamente recomendável que você passe aí um verniz fosco ou uma basezinha brilhosa ali no olhinho para ela não sair. Além da aquarela, eu vou estar utilizando aí tinta acrílica preta e tinta acrílica branca. O pozinho de efeito da Sara Manil Corantes, ele é próprio para biscuit e eu vou estar utilizando a cor preto da linha Foscas. Precisa ser da linha Foscas porque é esse que a gente utiliza para dar efeito no biscuit. Esses potinhos maiores da linha Cores Básicas, eles não são para dar efeito, eles só são para você tingir a massa. E eu vou estar utilizando também um pincel pequeno para a gente poder estar aplicando esse pozinho de efeito aí nessa pintura. Vou estar utilizando pincel aquarela no tom verde escuro, acetato para a gente poder estar fazendo o molde desse rostinho
E caneta marca CD também pra gente estar fazendo um molde desse rostinho. Precisa ser essa caneta que marca CD, porque se for uma canetinha comum, ela vai acabar saindo quando a gente marcar no acetato. Por enquanto, esses são os materiais pra gente poder pintar esses olhinhos. E se tiver mais algum material, eu vou falar ao longo dessa aula. Bom, para começar, eu vou pegar a nossa imagem de referência, vou colocar o acetato sobre essa imagem e eu vou começar a fazer um stencil desse rostinho. Olha, eu só venho passando aqui por cima do rostinho para saber exatamente onde irão os olhos dessa personagem. Eu demarco bem aqui onde vão os olhos e depois de ter feito o stencil, ele vai ficar assim. E agora eu vou cortar. Eu vou cortar aqui os olhos também, para que eles fiquem vazados. E pronto, o stencil já está pronto. Feito isso, eu vou pegar a cabeça do Nendoroid, vou colocar o stencil por cima e eu vou me guiar aqui através da boquinha que eu também marquei. É só colocar a boquinha em cima da outra boquinha e eu começo a demarcar os olhinhos. E ficou exatamente assim. Só vou dar uma ajeitadinha para deixar eles mais simétricos. E pronto. Lembrando que a distância entre os olhinhos é a distância de um olho. Então, o mesmo tamanho do olho tem que ser o mesmo tamanho aqui da distância entre os olhinhos. Agora eu vou desenhar a parte da pupila do olhinho. E para que essa parte dê certo, é importante que você verifique algumas imagens de anime ou tibis e veja a proporção dos olhinhos sempre. É muito importante estudar bastante sobre esses olhinhos para sempre sair bonito, pois cada um tem a sua característica. E fica mais ou menos assim. Agora eu já vou marcar as sobrancelhas. Elas vêm bem aqui em cima, onde a gente fez aquela marcação. E vamos para a parte mais divertida, que é começar a pintar. Eu vou pegar uma basezinha acrílica, pode ser algum isopor, um pedacinho de azulejo, não tem problema. E eu vou pegar a aquarela nesse tom aqui, mais um verde folha, bem clarinho. Vou passar um pouquinho de água na aquarela e percebam que o meu pincel está bem carregado. A gente não pode passar assim direto na nossa bonequinha, né, no olho da nossa tibi, porque senão vai estragar nossa pintura, pois ele está bem carregado. Então eu diluo primeiro aqui na base acrílica ou onde você preferir e eu acrescento mais água se eu achar necessário. Vejam como que ficou aqui a textura, olha, da minha tinta, ela está bem líquida. E agora eu começo a pintar. Eu vou fazendo esse movimento, olha, de vai e vem, e em movimentos meio circulares também. Isso já espalha bem a minha tinta e não deixa marca de pincel. E sobre qual aquarela usar, eu já utilizei aquelas de bisnaga e eu não me adaptei muito bem, não sei porquê, mas essa daqui, que ela já vem pronta para uso, eu acho ela bem mais fácil. E a aquarela a gente trabalha em camadas, então se você percebeu que tem que passar mais um pouquinho, você precisa esperar secar para vir passando mais um pouco da cor. Você pode acelerar essa secagem passando um secador de cabelo no jato morno ou no jato frio. Cuidado para não escorrer essa tinta da aquarela. A minha pintura ficou assim. E agora eu vou completar com uma cor mais escura. Então eu vou pegar esse verde aqui, que é um tom mais escuro. Vou diluir da mesma forma que a gente fez a outra cor. E eu vou vir aqui pintando. Sempre com movimentos circulares, tentando misturar as duas cores. Eu limpei o meu pincel e agora eu só venho com água mesmo e venho misturando essas duas cores. E agora eu peguei um pouquinho de verde mais escuro e vou continuar esse degradê. Depois de ter feito essa pintura em aquarela, vai ficar dessa forma o olhinho. E agora nós vamos pegar a tinta acrílica fosca na cor branca e vamos fazer os detalhes que tem aqui em volta. Eu novamente pego a tinta e diluo bem na água. E por que eu estou utilizando a tinta branca e não a aquarela?
Porque a tinta branca ela vai pintar muito melhor do que a aquarela, ela vai preencher muito melhor e não vai ficar transparente. Já a aquarela, a parte branca ficaria um pouco transparente. E não é esse efeito que a gente quer dar. Então eu começo a pintar aqui, olha, e venho preenchendo. O segredo da pintura com a tinta acrílica ficar bem lisinha e não ter marca de lápis é justamente isso. Você precisa deixar a tinta bem fluida, bem diluída e vir preenchendo aos poucos, em camadas. Não pode passar tudo de uma vez. Bom, o meu com 2 camadas já ficou assim, bem branquinho, tá? Se você sentir necessidade de fazer mais camadas, não tem problema. Você pode ir colocando aí até você sentir que ficou bem branquinho já o olho. E eu acho importante frisar com quem que eu aprendi essa técnica. Eu aprendi essa técnica com um canal gringo chamado Lovely for You. Eu vou deixar o link desse canal aqui na descrição do vídeo, que ele ensina várias coisinhas sobre tibes, tá? Então essa técnica aqui que eu aprendi não é brasileira, ela é gringa e eu tô trazendo aqui pro Brasil para mostrar para vocês. Agora, para fazer os detalhes desse olhinho, eu vou estar utilizando lápis de cor aquarela na cor verde escuro para dar um contraste. E é importante a gente fazer ponta nesse lápis para deixá-la bem fininha, porque a gente vai estar trabalhando com uma área muito pequena. Então quanto mais fina a ponta, mais precisão você vai ter. E aí eu vou começar a pintar aqui em volta, fazer aquela linha que tem em volta do olhinho. Isso aqui você também pode fazer com tinta acrílica ou tinta PVA, tá? Não tem problema. E essa personagem, ela tem um detalhe aqui no olhinho, que são os risquinhos, tá? Então eu vou fazer com lápis também. É importante você verificar a diferença que o seu personagem tem no olho, porque nem todos os olhos de Tibi são iguais. Então é importante observar as características para deixar eles diferentes um do outro. Eu vou passar só um pouquinho de água para tirar essa característica de lápis. E já está tomando forma o olhinho da nossa personagem. Com a tinta acrílica verde escuro e o auxílio de uma agulha de crochê, eu vou demarcar a pupila dessa personagem. Dessa forma, lembrando que as pupilas não são exatamente no meio, elas sempre chegam um pouquinho para cá. E com o lápis de cor cinza, eu vou demarcar uma sombra bem característica desse estilo que eles têm aqui, olha. Bem embaixo dos cílios. Passo um pincelzinho com água para poder remover aquele grosso do lápis. E agora é a hora de pintar os cílios, que é a parte que muita gente tem dificuldade. Para facilitar, eu sempre demarco o formato dos cílios. Esse daqui é outra característica, que cada tibi tem um diferente. E agora eu venho com um pincel carregado com a tinta acrílica preta. Eu não diluí para ter uma precisão melhor. E por isso é importante a gente utilizar um pincel que seja bem fino. Aqui ela tem uns cílios no final, então eu só puxo. E ela tem 2 marquinhas de cílios aqui na frente. Já fiz aqui a pintura no outro olhinho para adiantar. E agora, para dar o acabamento final aqui nessa parte de fora do olhinho, eu só vou fazer um risquinho aqui na base desse olho. E para esse olho ganhar uma vida, ele tem um brilhozinho aqui embaixo, que é um risquinho. E vou fazer o brilho dos olhos, que é um para cada lado. Ela tem um brilho maior aqui em cima e um brilho menorzinho bem dentro da bolinha do olho. Vou fazer isso no outro lado também, seguindo a mesma direção. Vou remover o excesso do lápis aqui com um algodãozinho, com muito cuidado. E agora eu vou pegar a tinta acrílica fosca na cor Siena Natural e vou pintar aqui as sobrancelhas. Eu começo de baixo e puxo até em cima. Faço a mesma coisa aqui do outro lado. E agora com a tinta amarelo ocre, eu só venho fazendo os detalhes desse olhinho, que são 2 risquinhos aqui em cima e o risquinho aqui na boca. Ah, e uma coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês é o degradê com o pozinho da Saramanil, da linha Foscas, na cor preta, que dá toda uma diferença na sua peça. Assim fica a peça sem o degradê com o pozinho da Saramanil.
Eu vou pegar só um pouquinho do pozinho com o nosso pincel. Essa parte você precisa fazer antes de colocar o brilho nos olhos. Então eu vou refazer aqui e vou colocar o brilho de novo depois. É só esfregar um pouquinho. Eu gosto muito de colocar o pozinho entre os cílios e a parte da pupila da personagem. E pronto, ficou assim. E esses aqui são os olhinhos depois com o pó de efeito da Saramanil Corante. Eu gosto bastante porque dá um efeito de degradê muito bonito. E agora você pode deixar assim, ou você pode passar uma base de unhas incolor. Eu gosto de passar a base de unhas porque além de proteger, ela dá um efeito de adesivo nos olhos. E pronto, já está finalizado os olhinhos dessa personagem. Agora vamos voltar lá pro vídeo que eu tenho um recadinho pra você. Se você fez a pintura do seu rostinho na Android e quer compartilhar com outras pessoas para elas verem como é que ficou, ou perguntar alguma dica, ou trocar ideia mesmo, trocar algumas ideias de informações, nós temos um grupo no Telegram, então eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E também não deixe de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que está começando a fazer Tibia ou Nendoroid e ele tem muita coisa para aprender ainda. Além de você ajudar esse seu amigo, você também ajuda aqui o canal a eu conseguir trazer mais conteúdos como esse toda semana. Eu vou deixar aqui na tela final a playlist completa desse curso. E não deixe de conferir as próximas aulas que irão sair. Até mais!